Sejam bem-vindos, eu sou Chafirme Filho e esse é o Chá de Gestão, um espaço para compartilharmos conhecimentos, habilidades e atitudes. O assunto desse episódio é cultura organizacional e o pipeline da liderança, e como essas duas coisas podem se interagir dentro de uma empresa. Então vamos lá, primeira definição do que é uma cultura organizacional. Cultura organizacional a gente pode definir como um conjunto de valores éticos e morais, hábitos e comportamentos, políticas internas e externas, crenças e valores, tudo isso funcionando como um sistema compartilhado de significados envolvendo todos os setores da empresa, ou seja, tudo aquilo que rege, tudo aquilo que está já no DNA da empresa. Isso a gente pode definir como cultura organizacional. Aqui eu coloquei algumas imagens só para ilustrar, por exemplo, os indígenas, evidentemente, nós temos a cultura indígena espalhada pelo mundo inteiro, não só aqui no Brasil, claro, mas temos várias tribos, e cada tribo, ela tem a sua cultura, seu modo de vestir, seu jeito de agir, os seus rituais, como é feito as épocas de plantio, de caçada, enfim, cada tribo tem a sua cultura muito bem definida. Coloquei também aqui uma imagem da cultura viking, que também é outra cultura muito forte e que também tinha as suas tribos, entre aspas, espalhadas, cada uma também com as suas culturas, com os seus rituais, com os seus ritmos, de acordo com cada região. A cultura árabe dos países do Oriente Médio. Então, se você vai até um lugar, um país do Oriente Médio, evidentemente que a cultura vai ser totalmente diferente da nossa cultura. Então, em relação a respeito à religião, em relação à cultura nas vestimentas, em relação à cultura com a alimentação, ou seja, tudo isso está relacionado à cultura daquela região. Isso é muito forte. Eu coloquei aqui também a imagem do mapa do Brasil, quer dizer, o Brasil é um país extremamente grande, né, o famoso país continental, e dentro do próprio Brasil nós temos várias regiões, vários estados, e cada estado, cada região, evidentemente que tem também a sua cultura. A cultura do Rio Grande do Sul é diferente da cultura do estado de São Paulo, que é diferente da cultura de Minas, da Bahia, do Nordeste, de estados do Nordeste, do Norte, do Acre. Cada um tem a sua cultura, cada um tem as suas particularidades, cada um tem a sua comida, que isso é muito bom, né? Comidas muito variadas e muito regionais. Então, isso tudo está ligado com a cultura. E já já a gente vai entender um pouco mais sobre a cultura organizacional. Eu coloquei aqui também uma imagem e uma frase, né? Quando em Roma, faça como os romanos, justamente por isso. Quando você entra em um ambiente que não é o seu, que você não está acostumado, seja uma cidade, seja um país, seja uma empresa, ou seja, você tem que observar o que está acontecendo ali, como as pessoas elas se comunicam, como as pessoas se vestem, como elas interagem entre elas. Então, aqui também, como em Roma, quando em Roma faça como os romanos, é nesse sentido, tá? E na Itália também, tem o mapa da Itália aqui, também é muito grande o regionalismo entre as regiões ali, entre os estados, né? A diferente nomenclatura daqui de estado, lá é mais denominado como regiões. Então, entre as regiões, é muito delimitado isso e é muito marcante essa diferença entre um e outro. E a gente até vê muitos casos que os italianos não falam que eu sou italiano, eles dizem primeiro eu sou napolitano, eu sou milanês, eu sou calabrese, eu sou siciliano, antes de falar que é italiano, ou seja, o regionalismo daquele estado, entre aspas, daquela região, ou seja, da Sicília, da Calabria, da região de Nápoles, né, Campanha, enfim, é muito mais marcante do que os italianos dizerem que eles são simplesmente italianos. Então, lá a cultura é muito maior ainda, a cultura regional é muito maior ainda do que aqui no Brasil. E, como eu falei antes, em relação ao DNA, o que a cultura é aquilo que está dentro do DNA das empresas, a gente classifica como basicamente 4 tipos diferentes de cultura dentro das empresas. Então, a gente tem primeiro a cultura do poder, que é aquela cultura do poder centralizado em uma única pessoa. Quem está no topo, ela tem o maior poder de decisão, o maior poder de influência, né? Os colaboradores não têm muita voz ativa, obedecer às ordens, eles têm que obedecer às ordens vindas de cima, o famoso goela abaixo, né? Aquele famoso manda quem pode e obedece quem tem juízo, né? É aquela brincadeira que a gente faz, mas infelizmente ainda muitas empresas têm essa cultura de o poder centralizado e quem está em cima manda em tudo. Já já eu vou me aprofundar um pouquinho mais em relação a que não há necessariamente certo ou errado.
Existem diferenças de cultura dentro das empresas. Algumas melhores, outras piores, evidentemente, né, numa visão geral, porém, de acordo com cada adaptabilidade, com cada necessidade do momento de ser implementada essa cultura. Depois nós temos a cultura de papéis, que seria o foco na função de cada colaborador. Cada colaborador eles tem as suas atividades, seus papéis muito bem definidos. Todo mundo sabe o que deve fazer, quando deve fazer. Porém, tem uma baixa flexibilidade, uma baixa capacidade de adaptação a coisas novas. Eles ficam um pouco mais engessados. E esse engessamento, essa falta de flexibilidade, ela acaba transformando em uma maior acomodação desses colaboradores, justamente porque se eu sei o que eu devo fazer e eu só devo fazer isso, eu não vou me esforçar para uma capacitação, eu não vou me esforçar para ir um pouco além, eu não vou me esforçar para fazer nada além daquilo que foi me solicitado. Então, acaba criando naturalmente uma acomodação em alguns colaboradores. Evidentemente que a gente fala de uma maneira generalizada, porque a gente está falando não só de cultura organizacional, mas diretamente de pessoas, e aí vai uma questão puramente de capacidade, puramente de perfil profissional, de perfil psicológico de cada um, de perfil de atuação de cada um. Então, não é simplesmente a cultura, mas também a questão pessoal, né, de cada empresa, de cada pessoa. A cultura de tarefas. Essa cultura de tarefas, ela tem foco nos projetos, em resolver os problemas. Pessoas específicas são selecionadas para desenvolver cada tarefa de acordo com cada projeto ou de acordo com cada problema detectado. Nesse caso, há uma maior liberdade de decisão e também, evidentemente, maior responsabilidade em relação a essas decisões. Mas também há uma maior valorização dos funcionários e, com isso, um estímulo para que os colaboradores sempre busquem um crescimento e sempre busquem uma melhoria. Tá? Então, nesse caso, seria a cultura de tarefas, as empresas que adotam essa cultura. E depois a cultura de pessoas, né? Aí sim, os colaboradores são o centro das atenções, independente de níveis hierárquicos, todos eles têm uma voz ativa dentro da empresa, há uma valorização no crescimento profissional de todo mundo, uma preocupação com isso, há uma dedicação e foco no crescimento da empresa, porque na verdade aqui seria como uma consequência, você valorizando o crescimento profissional dos seus colaboradores, naturalmente o foco no crescimento da empresa ele aparece. Mas o que a gente pode falar em relação a esses quatro tipos de cultura? Cultura de poder, cultura de papéis, cultura de tarefas e cultura de pessoas. Como eu falei antes, não é necessariamente algo que seja melhor ou pior, né? São diferentes e dependendo de cada situação, a gente tem uma fase ou mesmo uma questão de adaptação de uma cultura para outra. Agora, chefe, como que a gente faz para implementar? É simples assim? A gente pega esses quatro exemplos, verifica o que cabe melhor na minha empresa e simplesmente eu vou lá e apresento para todo mundo e a partir de amanhã, a partir da semana que vem, já está todo mundo com a cultura? Não, não é bem simples. Não é tão simples assim, tá? Existe um processo e dependendo da maturidade da empresa, esse processo pode ser mais longo ou mais curto. Dependendo do tamanho da empresa, esse processo pode demorar um pouco mais, ou ele pode ser um pouco mais rápido de ser implementado. Por quê? A gente vai precisar primeiro rever todo o planejamento estratégico da empresa. Por que isso? Porque dentro do planejamento estratégico já há ali vários indícios de como a empresa trata os funcionários, de como a empresa tem, quais são as culturas que estão ali embutidas dentro daquela empresa e que muitas vezes nem são percebidas. Então, rever ali propósito, missão, visão, valores, qual é o propósito da empresa, qual é a missão, qual é a visão da empresa, quais são os valores que essa empresa traz para dentro dela, que consequentemente reflete para os seus funcionários. Muitas vezes a gente se depara com essas premissas, né, propósito, missão, visão, valores, como sendo algo simplesmente didático, simplesmente um texto, né, simplesmente ali para colocar na parede da empresa, para divulgar no site, para ficar bonitinho, para dizer que a empresa tem uma missão, tem valores, mas que na prática não é bem assim. E isso também é uma cultura, ou seja, a cultura de dizer uma coisa e na prática ser outra. Então, tudo isso tem que ser revisto dentro também do planejamento estratégico. Construir um código de conduta, justamente para que os funcionários saibam até onde eles possam ir.
até o que que eu devo fazer, né? Direitos e deveres, quais são as minhas obrigações e até onde eu posso ir? Qual que é a minha liberdade dentro da empresa? Aí já vai um pouquinho em um daqueles quatro tipos de cultura, né? No caso da cultura de papéis, na cultura de tarefas, né? Até onde eu posso ir? Criar rotinas claras e disseminadas também tem a ver com código de conduta, ou código de cultura, perdão. Porque rotinas claras e disseminadas, todo mundo vai saber, né? Quando é feito, por que é feito, e todos têm que estar envolvidos em todos os projetos, e não simplesmente usar como base a cultura do poder e ser de cima para baixo. Como eu brinquei antes, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Criar uma identidade visual e de engajamento. O que que seria isso? Não é só o logotipo da empresa, também, evidentemente, mas não só o logotipo da empresa, fachada, cores, mas esse ambiente visual, um ambiente atrativo que as pessoas se identifiquem, os seus colaboradores se identifiquem com aquele visual, se identifiquem com aquele ambiente de trabalho, e não simplesmente façam apenas o seu papel, fiquem engessados e fiquem acomodados, tá? Então, esse é um ponto que parece ser muito simples, muito bobinho até, mas que não, que ele reflete diretamente, hora que está, evidentemente, em todo esse conjunto que eu estou mostrando aqui para vocês. Para mim, esse é um dos pontos mais importantes, que é o feedback com a equipe, tá? Os dois últimos pontos ali, eu acho que são os dois pontos mais importantes, que é o feedback com a equipe. Isso deve ser feito sempre em períodos ali a ser combinados, dependendo do setor, dependendo da quantidade de pessoas que tenha a empresa, dependendo do segmento também, enfim. Mas esse feedback com a equipe, ele deve ser feito de uma maneira clara, de uma maneira profissional, até eu diria. Porém, ele tem que ser feito de uma maneira em que todos entendam qual é o motivo desses feedbacks, e não simplesmente preencher um relatório, preencher um formulário com várias questões, devolver para o setor de RH, e aí o funcionário nunca mais sabe o que aconteceu com aquele formulário, para que serviu aquilo, qual é o resultado desse feedback. E essa é uma troca, né? O feedback tanto dos gestores para colaboradores e vice-versa, porque também é interessante ter a visão que os colaboradores têm dos gestores dos colaboradores e da empresa como um todo. Não é uma via de mão única, tá? Esse feedback é sempre uma via de mão dupla. E, evidentemente, treinamentos constantes, né? Treinamento com a equipe de capacitação, treinamentos muitas vezes até não necessariamente ligados diretamente à área de atuação de quem está na ponta, mas de uma maneira um pouco mais ampla. Vamos fazer um treinamento sobre produtividade, vamos fazer um treinamento de gestão do tempo, vamos fazer um treinamento sobre comportamento dentro das empresas, né? Estudo comportamental. Então, tudo isso está ligado com a cultura da empresa. Se a empresa já tem uma cultura de oferecer treinamentos específicos para os funcionários e também treinamentos um pouco mais amplos, para que as pessoas também entendam que não só aquela coisa que elas estão fazendo, né? Aquele foco que elas estão tendo na operação, no produto final, mas que também há outros polos ali para serem explorados com relação a esses treinamentos. Como eu falei um pouquinho antes, naquele exemplo, né, quando em Roma faça como os romanos, observar os comportamentos quando você entra numa empresa, ele é muito importante. Então, depois que a gente já viu ali os quatro tipos de cultura, né, quatro tipos básicos de cultura, observando o comportamento, quando você entra numa empresa, né, ou quando você vai prestar um serviço numa empresa, ou quando você vai estar checando até uma concorrência, né, fazendo lá um benchmark, uma concorrência, fazendo uma pesquisa de mercado ou algo desse tipo. Observe o comportamento de quem está ali, não só de gerentes, gestores, donos, funcionários, de todo mundo. Como que é o horário do cafezinho, por exemplo? O horário do cafezinho é aquele momento que as pessoas realmente param ali 10, 15 minutos para tomar um café, para dar uma respirada, para conversar sobre outros assuntos, conversar sobre futebol, novela, séries, enfim, família, qualquer coisa parecida, ou não. A cultura daquela empresa é no cafezinho, você aproveita para fazer ali 10, 15 minutos de reunião com alguém, né? Ou finalizar uma reunião, ou tirar uma dúvida, pegar a assinatura do gestor em algum documento. Ou seja, como que é a cultura dessa empresa? Observe também se tem a cultura de todo mundo trabalhar em equipe. Ou se não, cada um faz o que quer ali dentro. Se cada um se preocupa em ajudar o próximo, ou não, se eu tenho uma ideia, eu vou guardar essa ideia para mim, vou levar para o meu chefe, porque eu é que vou ser beneficiado com isso e não interessa os outros que trabalham comigo. Então, esse é um ponto muito importante também.
Cultura do horário. Será que essa empresa ela realmente ela se preocupa muito com o horário? Você tem que chegar na hora certa, tem que sair na hora certa, tem que fazer hora extra. Já existe a cultura natural da hora extra. Todo mundo faz hora extra todos os dias, o que não é muito saudável. Evidentemente que, infelizmente, muitas pessoas ainda acham que isso é uma coisa muito legal, acham que isso vai estar valorizando o trabalho da equipe, trabalhando até tarde, não tendo hora para sair nunca. Não, ao contrário, pode estar prejudicando, inclusive, a parte pessoal. Prejudicando a parte pessoal, vai refletir na parte profissional, sem dúvida alguma. Em algum momento isso vai refletir, seja em vários tipos de problema, de burnout, de depressão, enfim, outras coisas que a gente não vai entrar no mérito aqui, mas também que isso impacta direto na cultura da empresa. Qual que é a cultura da empresa? Todo mundo tem que trabalhar até mais tarde todos os dias. Não há horário de saída. Há horário de entrada, mas não há horário de saída. Então, essa observação desses comportamentos, para você já saber onde que está entrando, né? E também já saber se você tem uma empresa, por exemplo, comece a observar, porque isso já está no automático, né? A gente nem repara, mas comece a observar. Por que que seus funcionários estão fazendo muita hora extra, por exemplo? Será que tem alguma coisa errada nos processos que eles não estão dando conta de fazer? Será que a equipe está abaixo do que a quantidade de pessoas está abaixo do que deveria ter? Será que tem um excesso de trabalho por falta de organização? A gente pode ter várias opções ali para ter essa resposta. Aqui o cartão vermelho aqui, né, no caso seria como que é a política de, entre aspas, punição da empresa. Se alguém faz alguma coisa errada, o gestor ele vai lá e ajuda a corrigir, ele simplesmente dá uma punição, dá uma suspensão, dá uma bronca coletiva na frente de todo mundo. Como que é isso? Né? Como que nessa empresa, o que que acontece quando há alguma coisa errada? Há um coletivismo, né? Como eu falei antes aqui, eu trabalho em equipe para todo mundo se unir e conseguir ajudar naquela situação, ajudar na solução daquele problema ou não. Então, eu coloquei só alguns pontos, né, exemplos, né, para que a gente consiga observar quais os pontos principais que a gente consiga observar, não só esses, evidentemente, tá, mas só para ilustrar como que poderia ser essa observação, quais os pequenos pontos de observação que muitas vezes passa batido e a gente acaba não dando bola. Outro ponto muito importante que eu coloquei aqui, que é a falta de cultura também é a cultura da empresa. Ou seja, não, a minha empresa não tem cultura nenhuma, nunca vi nada, nunca ninguém me falou nada de cultura, não sei que cultura é essa. Porém, isso já é uma cultura. A cultura da empresa é não ter cultura. E isso é meio que um problema, porque muitas pessoas podem achar, muitos funcionários, né, colaboradores podem achar que eles podem fazer de tudo, pode fazer qualquer coisa. Pode fazer qualquer coisa que não há punição, como eu mostrei antes, pode fazer qualquer coisa porque não tem horário, não tem controle de horário, ninguém sabe, tem total liberdade para entrar e sair, desde que o trabalho seja entregue, isso não há problema nenhum. Tá? Então, como que isso vai refletir na empresa? Então, por isso que eu deixei essa observação, esse cuidado, que a falta de cultura também é uma cultura, isso também tem que ser observado. Deixa eu só voltar um pouquinho aqui, quando eu disse sobre a implementação, eu disse também que não tem certo, não tem errado. Às vezes, nesse momento da implementação da cultura, quando o gestor vai estar implementando, ele vai observar o que que a empresa já tem e o que que a empresa não tem. Quais são os valores, o propósito, se já tem um planejamento estratégico, se o código de cultura e o código de conduta também dos funcionários, ele precisa ser revisto, se as rotinas estão claras ou disseminadas. Então, de repente, em um primeiro momento, há a necessidade de ser implantada uma cultura de poder. A partir de agora, todo mundo tem que seguir essa cartilha aqui sobre a questão do código de conduta, sobre a questão do código de cultura. Com o tempo, que isso não se perpetue, evidentemente, mas com o tempo, naturalmente, as pessoas já vão se acostumando a isso. E aí vai passando de um tipo de poder, de um tipo de cultura para o outro, até que a gente atinja aquele estilo, aquele modelo que, para minha empresa, é mais interessante. E aí, isso pode variar, pegar um pouquinho de cada daqueles 4 modelos e ir dosando qual que é a melhor estratégia para a minha empresa. Qual que é o melhor tipo de cultura da minha empresa? Vamos pegar um pouquinho de cada daqueles? Vamos pegar a cultura de poder e colocar um pouquinho só e aumentar nas outras? Enfim, isso vai de cada um. Aqui eu estou dando só uma visão geral. Por último, aqui em relação a esse assunto de cultura, antes de entrarmos no próximo, tem uma famosa frase do Peter Drucker, que é: a cultura devora a estratégia no café da manhã. Isso é muito real. Não adianta nada a empresa ter uma estratégia de vendas, ter uma estratégia de crescimento, ter uma estratégia de expansão, enfim, qualquer coisa, qualquer tipo de estratégia
ela não vai para frente se não tiver uma cultura implantada dentro da empresa em que todos estejam voltados para que essa estratégia e esses objetivos que estão na estratégia, na verdade, sejam atingidos. Então, essa frase ela é muito atual, ela é muito real, inclusive, que a cultura devora a estratégia no café da manhã. Muitas vezes nós encontramos uma certa resistência em qualquer tipo de mudança, né? A gente vai lá propor uma mudança, seja na rotina, seja no jeito de trabalho, seja nos processos. Então, os colaboradores que estão ali diretamente dentro daquele processo, eles que são impactados, evidentemente, acaba tendo uma resistência com essa mudança, ou seja, essa resistência é uma cultura da empresa. Então a gente tem que trabalhar para quebrar essa resistência, para que na cultura da empresa já esteja no DNA dessa cultura, para que não haja nenhuma resistência com relação a mudanças, porque senão a cultura nesse caso, nesse exemplo que eu estou falando, a resistência a mudanças, vai devorar essa estratégia no café da manhã. Né? A gente passa o dia todo, a noite toda bolando uma estratégia, chega no dia seguinte, no café da manhã, a cultura acaba com tudo isso. Ninguém vai fazer o que tinha sido programado, justamente porque essa cultura não previa isso. Tá? Na cultura da empresa está a certa resistência, como eu falei agora. Agora sim, vamos aqui para o segundo ponto desse episódio. Eu peguei como base um livro Pipeline de Liderança, tá? Então tem aqui a capa do livro, Ram Charan, Stephen Drotter e James Noel. Esse livro, basicamente, ele fala sobre o processo de sucessão das empresas entre os cargos, não sucessão de pai para filho, nada disso, tá? Então, usei esse termo aqui, sucessão. A ideia não é fazer um resumo do livro inteiro, nada disso, eu peguei simplesmente algumas partes para ilustrar essa questão da sucessão e como que isso pode ser feito. Crescimento do colaborador dentro da empresa. E aí, também ligado com a questão da cultura. Então, ele tem a imagem da passagem de bastão, né, do atletismo ali, um corredor passando o bastão para o outro, nesse caso os corredores estão com terno, né, então já ilustra que seria os gestores da empresa, né, na sucessão ali de um cargo para o outro, por exemplo, tá? Então, só repetindo, isso não, essa parte não é sobre um resumo do livro, mas alguns pontos específicos que eu peguei. Então, um dos pontos ali é, sempre se considerou que o pior cenário em uma seleção ruim seria contratar a pessoa errada, mas atualmente esse é considerado o terceiro pior cenário, ou seja, contratar a pessoa errada é o terceiro pior cenário. Os dois problemas mais graves que vêm antes de contratar a pessoa errada é deixar de reconhecer e contratar a pessoa certa, permitindo que o candidato ideal passe despercebido pelo processo de seleção. Ou seja, não é fazer errado, é deixar de fazer o certo é o principal ponto aqui. E o segundo é deixar a pessoa errada por muito tempo no cargo. Então, a gente tem três principais pontos ali em relação à contratação e manutenção de pessoas em cargos errados que tem que ter muita atenção. Eu dou um exemplo, inclusive, já em outras ocasiões, do gerente do banco, tá? Ou melhor, do caixa do banco. Um excelente caixa, uma pessoa que não falta, uma pessoa que todos os colegas gostam, que não atrasa, nunca deu furo no caixa dele, todos os clientes adoram, trata todo mundo muito bem. E aí aquela agência precisa de um gerente, e a primeira pessoa que eles pensam é aquela figura lá, aquele caixa que é o exemplo para todo mundo. Simplesmente pegam aquele caixa, pegam aquela figura, transformam em gerente de uma semana para outra, falam, a partir de agora você vai ser gerente, seu papel é esse, e a partir de agora o seu salário vai aumentar em X%, ok? Ok. Ele se torna um péssimo gerente. Por quê? Porque ele não foi preparado para isso. É disso que se trata essa parte aqui desse episódio de chá de gestão. A preparação para que as pessoas e os colaboradores consigam ter uma evolução dentro da empresa de uma maneira mais tranquila, de uma maneira mais equilibrada, de uma maneira mais planejada. Então, esse é o ponto. Então, deixar de reconhecer e contratar a pessoa certa é um ponto principal. Deixar a pessoa errada num cargo muito tempo também é errado, né? E também selecionar a pessoa ruim, que seria esse caso que eu dei exemplo agora. Não é que a pessoa é ruim, ela não foi preparada, né? E você vai perder um excelente caixa e ganhar um péssimo gerente. O que que faz depois disso? Você não pode voltar ele a caixa, você não pode reduzir o salário. A solução é mandar embora, infelizmente. Enfim, qual que seria a solução para esse caso? Então, por isso que essa questão da preparação ela é extremamente importante para a sucessão e para o crescimento dos colaboradores dentro da empresa. Com isso, o perfil do cargo está mudando, o perfil dos cargos, né? Ele está mudando. Modelos flexíveis são necessários para lidar com cargos que estão evoluindo em ritmo acelerado.
Ou seja, não é mais como era 20, 30, 40 anos atrás, ou nem como era há 5, 10 anos atrás. Então, hoje, a evolução está muito grande. As pessoas precisam se adaptar muito rapidamente, seja em relação à tecnologia, seja em relação a conceitos, seja em relação a valores. Então, tudo isso junto vai criando, vai fazendo com que as pessoas precisam criar métodos, que as empresas precisem criar métodos que sejam mais flexíveis para essas mudanças. Senão a gente volta lá naquele modelo engessado que eu disse no início, o modelo da cultura do engessamento lá, né, do que eu disse lá no início. A necessidade de clareza dos papéis é um fator de maior importância em um ambiente de negócios cada vez mais ambíguo, paradoxal, complexo, volátil. A gente podia falar aquele modelo VUCA também, enfim, o mundo VUCA hoje. Os líderes já não têm certeza de seus papéis e responsabilidades. Por quê? Justamente porque a mudança é muito grande. E quando você não tem essa preparação, aí você cai aqui. Os líderes não têm certeza de seus papéis e de suas responsabilidades. Você pegou o caixa de banco, jogou ele para gerente, sem saber, sem passar para ele quais são as atribuições, o que ele tem que fazer, quais são as suas responsabilidades. Ele não estava preparado para liderar a equipe, ele não estava preparado para chamar a atenção de um que até ontem era um colega de trabalho dele, sentava na mesa ao lado, caixa igual, e a partir de amanhã ele vai ter que dar bronca nesse cara porque ele chegou atrasado. Um exemplo aleatório que eu estou pegando aqui, ele vai ter que treinar a equipe, ele não foi preparado para isso, aquele caixa não foi preparado para isso. Então, esses líderes não têm certeza dos seus papéis e suas responsabilidades. É disso que se trata o pipeline da liderança. E o que seria exatamente esse pipeline? O pipeline seria como um encanamento, né? Como tem na imagem aqui, um encanamento que vai subindo de acordo com os níveis hierárquicos dentro da empresa e as posições de trabalho dentro da empresa, passando de como o livro diz, né, usando aqui as mesmas nomenclaturas que estão no livro. Líder de si para liderar os outros, depois de liderar os outros para liderar os líderes, depois líder funcional, passando por líder de negócio, passando por líder de grupo e, por último, líder corporativo. Eu vou passar rapidamente um por um aqui, só para que a gente tenha uma noção geral do que cada um representa. Então, a primeira passagem é de gerenciar a si mesmo a gerenciar outros. É o caso do gerente de banco, né, do caixa de banco, que gerenciava a si mesmo, o seu horário, as suas tarefas, e passou a gerenciar outros, né? O que precisa ter? Planejar o trabalho, preencher, o que ele precisa ter de atribuição, né? Planejar o trabalho, preencher cargos, atribuir tarefas e motivar, aconselhar e avaliar o trabalho dos outros. Ou seja, nesse exemplo que eu dei do caixa de banco, ele não tinha sido preparado para avaliar e aconselhar o trabalho dos outros. Aprender a realocar o tempo de forma a não somente concluir o trabalho que lhes é atribuído, como também ajudar os outros a terem um desempenho eficaz. Não é só fazer o meu, eu vou ter que ajudar os outros a fazer o papel deles também. Então, é outro ponto extremamente importante nessa passagem. Não dedicar todo o tempo a apagar incêndios. Eu já falei isso, inclusive, em um outro episódio do Chá de Gestão, sobre as armadilhas da gestão. Uma delas é o trabalho do bombeiro, né, que fica sempre ali apagando incêndio, e acaba deixando a parte estratégica de lado. Mudar de realizar o trabalho e transformar isso em fazer com que a equipe de trabalho, mudar de realizar o trabalho para fazer com que o trabalho seja realizado por outras pessoas. Então, mudar de realizar o trabalho para fazer com que o trabalho seja realizado por outras pessoas, ou seja, delegar, saber delegar. Isso é um ponto muito importante e que muita gente tem dificuldade, saber delegar, muito centralizador, um gestor muito centralizador. Então, ele precisa aprender a delegar. Então, essa é a primeira passagem, ela é extremamente importante porque ela vai ser a base para muitas outras ou para todas as outras. A passagem 2 é de gerenciar outros a gerenciar gestores. Ou seja, além de todas as etapas anteriores, ele também tem que selecionar e desenvolver as pessoas que acabarão se tornando líderes da empresa. Tem um olho clínico, quem é que tem um perfil para liderança, quem é que tem um perfil de visão mais estratégica, para treinar essa pessoa também. E um foco exclusivo na gestão, e não apenas na operação. Então, aqui já começa uma visão mais estratégica da empresa. É o início de uma visão mais estratégica e não só a visão operacional, não só no resultado final. Passagem 3, gerenciar gestores a ser um gestor funcional. Aqui já aumenta a maturidade gerencial dessa figura.
Pensar e agir como um líder funcional em vez de um membro funcional, ou seja, eu não preciso só ser um membro aqui dentro de uma equipe, eu vou ter que liderar essa equipe, eu vou ter que fazer a coisa funcionar, eu vou ter que adotar uma perspectiva mais ampla e de longo prazo, não só no produto final que está saindo ali na máquina, eu vou ter que, ou em uma prestação de serviço, o que quer que seja, então eu vou ter que adotar uma perspectiva mais ampla e de longo prazo, eu vou ter que olhar para outros setores, eu vou ter que olhar para um planejamento para daqui a um ano, por exemplo. Passagem 4 seria de gestor funcional a gestor de negócios. Essa passagem de liderança costuma ser a mais satisfatória, bem como a mais desafiadora da carreira de um gestor e é de fundamental importância para as organizações. Então, aqui o gestor de negócios, sim, ele já começa a trabalhar como um gestor de negócios, ele já começa a ter essa visão geral da empresa, ele já passou pelas fases anteriores, ele já criou aquela experiência, ele já passou pelas expectativas e frustrações das fases anteriores, já aprendeu a fazer, então aqui nessa fase fica um pouco mais tranquilo, né? Então, os gestores de negócios costumam ter grande autonomia, algo que as pessoas com o instinto de liderança consideram libertador. Então, aqui sim a autonomia ela está atrelada à confiança, porém, esse gestor ele já deve ter passado pelas fases anteriores, ele já está preparado para isso, e não simplesmente pegar o caixa de banco, jogar na cadeira de gerente e deixar ele ali e esperar que algo bom aconteça. Não, precisa ter as fases anteriores para que ele já esteja preparado. A passagem 5, de gestor de negócios a gestor de grupo. Então, gerir um negócio com sucesso e fazer o mesmo com 2 ou mais grupos, não só gerir o meu negócio. Aí sim a gente está falando de um processo de expansão, por exemplo. Eu não vou fazer isso só na minha loja, só na minha região, eu vou expandir isso para outros negócios, para outras regiões. Valorizar o sucesso do próprio negócio. O gestor de negócios valoriza o sucesso do próprio negócio. Um gestor de grupo, ele valoriza o sucesso do negócio dos outros, ou seja, ele se dá bem, ele é tranquilo com isso. Ele também tem prazer em ver os outros gerentes, os outros gestores crescendo dentro da empresa. Ele tem a capacidade de avaliar a estratégia para fins de alocação de capital e de pessoal. Onde que eu preciso investir mais, onde que eu preciso dar uma segurada, uma apertada no cinto, onde que eu tenho que contratar mais gente, onde que eu tenho que melhorar o meu processo de seleção, com fatos e dados, indicadores, enfim. Aqui já é uma visão mais geral, inclusive, e que a gente tem muito, com um ponto muito importante, a questão da capacidade de análise de dados. Né? Não que nas outras etapas não tenha essa importância, mas aqui, principalmente, essa questão de análise de dados, ela é muito válida. E a última passagem seria de gestor de grupo a gestor corporativo, concentrada mais em valores do que em habilidades. Eu vou estar mais preocupado em fazer com que minha empresa cresça dentro dos seus valores, porque eu já passei por todas essas etapas, das etapas anteriores, eu já vi como que funciona. Reinventar a autoimagem como gestores corporativos, eu preciso melhorar aquela minha autoimagem. Né? De repente eu passei pelas fases anteriores, criei uma casca ali que não era legal, agora não, agora eu tenho que enxergar, até mesmo uma questão de empatia. Por que que antes eu reclamava de tal coisa, agora que eu estou nessa posição, eu sei o que está acontecendo, eu sei por que que muitos dos meus projetos foram vetados, porque eu não tinha acesso, talvez, à informação, enfim, aí uma série de opções, série de possibilidades. Pensadores de longo prazo, né? Esses gestores são pensadores de longo prazo, visionários, e desenvolve mecanismos operacionais para conhecer e conduzir o desempenho do trimestre após trimestre, mantendo em sintonia com a estratégia a longo prazo. Aqui sim ele vai ser um gestor não só do produto final, não só daquele mês, não só daquele fechamento, mas ele vai ter que ter uma visão de longo prazo. O que é preciso fazer para recuperar o faturamento da empresa, o que é preciso fazer para uma expansão, o que é preciso fazer para tirar de uma loja A e investir de uma loja B, né? Diminuir o investimento em uma e aumentar o investimento na outra, criar uma sinergia um pouco melhor para que todos ganhem com isso. Enfim, essa é a última parte do gestor corporativo, das passagens, né? Que seria o gestor corporativo. Algumas dicas para que a gente consiga ter isso com um pouco mais de tranquilidade. Contratar pessoas que combinem com o estilo de trabalho e as crenças da organização. Não adianta nada você contratar alguém, né, para sua empresa, sendo que essa pessoa não está alinhada com os valores da sua empresa, com a cultura da sua empresa. Por isso que eu disse que esses dois assuntos eu fiz questão de colocar juntos,
justamente porque eles têm uma ligação direta. Se a cultura da sua empresa ela está já enraizada, ela já tem um DNA formado, porém você vai contratar alguém que não faz parte daquele DNA, que não pensa do mesmo jeito, vai dar problema. Então, contratar pessoas que combinem com o estilo de trabalho e as crenças da organização. Permitir aos subordinados direto que façam o trabalho, não simplesmente você tá direto no operacional. Uma alta taxa de estresse entre os colaboradores é um sinal claro de pipeline da liderança obstruída, ou seja, não houve ali todas as passagens bem definidas. Você tirou o caixa do banco, alçou ele como gerente, vai dar estresse nele, na equipe que ele está comandando agora, refletir nos outros setores, por quê? Porque não houve essa passagem, né? Não houve esse pipeline bem feito, houve ali uma obstrução, um pulo de um tipo de liderança para outro. Não considerar as perguntas de seus funcionários como interrupções, tá? Isso é uma outra dica. Deixe os funcionários perguntarem à vontade. É bom que os funcionários perguntem para tirar as dúvidas, senão sempre vai estar fazendo alguma coisa errada. Ensinar a fazer o trabalho e não corrigir os erros, né? Ensinar a fazer o trabalho corretamente, não simplesmente vai lá e corrigir. Não, deixa que eu faço. Não, você fez errado, então pode deixar que eu vou lá e faço do meu jeito, que eu acho que o meu jeito está melhor. Não, vamos ensinar, vamos mostrar como faz direito. E 5 sinais de um gerente de gestores na posição errada. Aí, voltando naquele exemplo do gerente de banco, né, do caixa que vira gerente. Dificuldade em delegar. Isso eu já disse um pouco antes também. Má gestão do desempenho. Ele não consegue gerir o desempenho da sua equipe. Incapacidade de desenvolver uma equipe forte. Até então ele estava ali na mesma posição que seus colegas. De repente ele vai ser alçado para uma posição acima sem a devida preparação, ele não vai conseguir desenvolver essa equipe, até porque isso é um ponto que está diretamente ligado com a cultura da empresa. Aí volta lá naquele exemplo da resistência da mudança, resistência às mudanças que os colaboradores podem ter. Então, como assim que o meu amigo que estava do meu lado, ganhando a mesma coisa que eu, fazendo as mesmas coisas que eu, do mesmo jeito que eu faço, de repente ele vira meu chefe e vai ganhar mais? Não, não aceito isso. Acaba virando uma resistência natural e às vezes inconsciente das outras pessoas. Foco exclusivo na execução do trabalho, né? Então, o gestor ele fica muito focado na execução de como o trabalho é feito e não tem aquela visão geral, aquela visão mais ampla a longo prazo, como eu também já disse nos exemplos anteriores. E escolha de clones em vez de colaboradores. Aqui também muita gente pensa assim, tá, eu vou escolher esse funcionário para trabalhar comigo, porque ele parece muito comigo, ele pensa igual a mim, né? Ele faz exatamente do jeito que eu quero fazer e acaba virando clones. E muitas vezes a gente vê isso também. Alguns funcionários, eles são o reflexo do dono, né? Ou do gestor. Se o gestor ou o dono é mais desorganizado, se ele não tem uma rotina, por mais que os colaboradores abaixo comecem com isso, ou sejam contratados no início e tenham uma certa organização, com o tempo vai criar uma desorganização em cadeia, uma reação em cadeia com essa desorganização, justamente porque isso vai refletindo de cima para baixo, porque você está contratando clones, né? Você está contratando pessoas parecidas com você e não pessoas que deveriam fazer o trabalho bem feito e crescer e aprender junto com a empresa. Agora, chefe, me fala uma coisa. Eu tenho que passar por todos esses 6 passos, essas 6 etapas. Eu tenho que ter todo esse pipeline completo dentro da minha empresa, mas a minha empresa tem 8 pessoas, minha empresa tem 3 pessoas, minha empresa é uma empresa de prestação de serviço, eu não tenho todos esses níveis para ir passando de líder de si mesmo, para liderar outros, para liderar líderes e por aí vai. Não, não precisa. Evidentemente que isso aqui que a gente está falando novamente, com base no livro Pipeline de Liderança, ele é para que tenha uma base, né, uma base teórica do que a gente pode fazer e partindo daqui, na minha opinião pessoal, isso a gente deve fazer com tudo que a gente lê e tudo que a gente consome, usar como base e partindo dali aproveitar aquilo que deve ser aproveitado, fazer um filtro daquilo que eu acho que pode ser melhor e o que não pode ser melhor para a empresa. Então, eu não tenho, hoje eu sou líder de mim mesmo, eu estou lá no primeiro nível aqui, ó, líder de si, só que eu não tenho funcionários, eu não tenho equipe. Será que daqui eu já poderia passar para um líder de negócio? Sem problema, desde que haja esse conhecimento, desde que haja esse treinamento, desde que haja essa consciência do que eu devo fazer, quais são as minhas atribuições, quais são as minhas responsabilidades, né, direitos e deveres. Volta na questão da cultura.
criar uma cultura na empresa, criar um código de cultura dentro da empresa. Então, tudo isso vai ser adaptável de acordo com cada empresa, de acordo com cada tamanho de empresa, estilo, segmento, né? De acordo com cada necessidade. Então, aqui, esse episódio do Chá de Gestão foi muito rápido, muito básico, para que a gente consiga entender, inclusive, a relação entre o pipeline de liderança e a cultura organizacional, que isso tem uma relação direta, né? Vocês viram que muitas coisas que estavam na primeira parte da apresentação com relação à cultura, voltou como exemplo no pipeline de liderança e vice-versa. Por quê? Porque as duas coisas estão diretamente relacionadas. Se nós não temos uma cultura de treinamento, de aprendizado, de evolução, a gente não vai conseguir atribuir um pipeline de liderança. E se a gente não tem uma cultura, se a gente não tem esse pipeline, né, bem definido, quais são os níveis, a gente também, isso vai ter um reflexo direto na cultura da empresa. E aí vai virar uma certa bagunça. Então, por isso que eu quis colocar propositalmente esses dois conteúdos juntos, porque essa relação eu acho muito importante que a gente tenha consciência. Tá? Novamente, não foi um resumo do livro, foi apenas partes para que a gente consiga entender que existe esses níveis, existe um treinamento e esse treinamento ele é extremamente importante para que a cultura fique mais enraizada dentro da empresa, para que ela fique ali no DNA de todo mundo e todo mundo trabalhe convergindo para um mesmo fim. Então, como todos os vídeos, a minha frase favorita que é faça com que sua vontade de aprender seja maior do que a preguiça de estudar. Queria agradecer todo mundo por estar aqui ouvindo e vendo esse conteúdo. Também dizer que os conteúdos do Chá de Gestão ficam disponíveis através das redes sociais da Agência de Gestão, do site da Agência de Gestão e também pelo YouTube, Spotify ou canais de podcast. Agradecer a todos e até uma próxima. Tchau, tchau.